Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores dos clubes. Frio aí, aqui deu uma esfriada em Jundiaí, tô meio com dor de garganta. Veinho, quando vai ficando veinho, tudo dói, tudo vai ficar doente. Tô tomando mais remédio, que tomo uns 20 remédios por dia, vitamina e os cambal, meu Deus do céu. Meus amigos, ó, não sei se vocês conseguiram assistir, postei lá o vídeo no canal Barulho Jogos, sobre o retrospectiva, tô preparando mais um com a ediçãozinha aqui pra gente fazer, e eu agradeço o pessoal que foi lá, e principalmente agradeço o pessoal que esteve na live também, tá? Muito obrigado, a gente bateu um papo ontem, toda terça e quinta-feira a gente tá fazendo uma live só no Barulho Jogos, talvez eu comece a fazer nos dois canais as lives, porque agora a gente tá produzindo conteúdo mais pro Barulho Jogos também, né? Então acho que pode colocar as lives no mesmo esquema nos dois canais. Aliás, amanhã, quinta-feira, React, durante o jogo, sem imagem, claro, né? Porque a gente não tem imagem. Se colocar a imagem do jogo, nós estamos perdidos aqui, o canal cai, os dois. Mas a gente vai fazer o react durante o jogo. Você é meu convidado para assistir aqui comigo, eu geralmente naquele equilíbrio, naquela calma. Se bem que amanhã é um jogo, não sei se eu vou ficar tão nervoso assim, mas você é meu convidado, a gente assiste aqui, já os equipamentos já estão funcionando, já tem as duas telas aqui, eu consigo assistir, fazer as anotações e a gente vai conversando aqui, trocando uma ideia. Então o jogo amanhã é 7h30, a partir de 7h20 eu tô por aqui, se você quiser acompanhar, você é meu convidado, a gente assiste o jogo aqui, mesmo que não tenha... Aí a gente faz aquele esquema que a gente estava fazendo de duas telas, né? Você fica aí no celular, vendo, trocando ideia com a gente e acompanha o jogo na televisão, no computador, vice-versa. Agora todo mundo tem duas telas, eu também assisto, como eu sou louco, eu assisto o jogo com 4 telas, no computador, no celular, no tablet, na televisão. O problema é que tem delay, né? Tem um delay. Amanhã, aliás, é Prime Video só exclusivo. Já vamos falar mais do jogo de amanhã com tranquilidade, fazer o pré-jogo. Eu acho que pode vir dois times reservas aí. 2 times... Bom, eu vou explicar para vocês. Só agradecendo aos amigos do Pix. Olha essa bela arte do amigo João Vitor que mandou para nós. Tainara Souza dos Santos, obrigado, Tainara. Leonardo Boa Sorte Camargo, obrigado, Leonardo. Tiago Felipe de Lima Ribeiro, obrigado, Tiago. O pessoal que mandou o Pix, que a gente faz vai melhorando o canal, né? Esse programa que eu tô gravando aqui chama Streamlab. Tem a versão profissional que é paga, que também é mais caro, claro, oferece mais recursos. Tem o StreamYard também, que tem a versão paga também. Tudo isso a gente coloca na conta do canal. Então todos os amigos do Pix que estão ajudando vão servir para isso, tá? Para sempre a gente transforma o que vem do Pix no canal, pro crescimento do canal. Não é para eu tomar cerveja, isso eu te garanto. Até porque também nem tô tomando muita cerveja. Meus amigos, e temos o nosso Apoia-se também, se você quiser nos ajudar a fazer aquele acompanhamento, aquela contribuição mensal, tá na descrição do vídeo também, você confere lá, tá? Amigos, no vídeo de ontem falamos que o São Paulo não tem zagueiro reserva, provavelmente vai para amanhã sem um zagueiro reserva, nós já vamos falar dessa janela de transferência. Falamos da cera do goleiro, que o Rafael, o goleiro que ficou mais tempo sendo atendido dos clubes da Série A no Campeonato Brasileiro, e falamos de uns números pra gente se animar do confronto com o Atlético Paranaense. Vou deixar na janelinha também o vídeo lá de retrospectiva do canal, tá? E se você quiser, se você não viu ainda, que a gente fala de seleção brasileira, da história que eu tive com o Rivelino, a conversa que eu tive com ele, que é legal pra caramba, tá? Amigos, o Dineno, o São Paulo, essa janela de transferência do São Paulo, decepcionante, né? Até agora a única contratação que o São Paulo fez foi o Dineno. O Dineno, que é o terceiro reserva do Cruzeiro, também é o terceiro reserva no São Paulo. O São Paulo na janela contratou um terceiro reserva, porque o cara é reserva do Tapia, que o Tapia é reserva, ele é reserva do reserva, e podia jogar amanhã, né? Podia ter uma minutagem amanhã pra ver como é que esse cara joga, até pra ganhar ritmo de jogo, que ele veio estrupiado também, teve lesão de ligamento. Só que ele jogou 12 minutos com a camisa do Cruzeiro, e por causa desses 12 minutos que ele jogou, ele não pode jogar mais na Copa do Brasil. Ele fez só 5 jogos do Cruzeiro em 2025, um deles foi pela Copa do Brasil. Ele entrou quase aos 80 minutos na vitória por 2-0 em cima do Vila Nova, pela terceira fase, né? E aí não pode mais jogar. Então era uma esperança que eu tinha de ver o Dinheiro amanhã, não vai jogar porque ele jogou. E olha que curioso, se esse jogo tivesse acontecido na primeira ou na segunda fase, ele poderia jogar, porque a CBF mudou o regulamento, então quem disputou jogos pela primeira ou segunda fase podia disputar por outro time. Como ele jogou na terceira fase, mudou a regra, a partir da terceira fase não pode, então ele não pode jogar amanhã. E falando em janela, o São Paulo só contratou o reserva do reserva, tá atrás no zagueiro e tá atrás no lateral também. E eu vi os comentários dos amigos falando do Moreira, gente, que vai
se o Porto quiser comprar, 16 milhões. E o Moreira já fez um amistoso lá com o time principal do Porto, que está fazendo pré-temporada na Áustria. O Porto ganhou de virada e o Moreira participou do segundo gol, do gol da virada. É isso. Aí eu pergunto pra você, você acha que o Moreira é pior que o Cédric? Você acha? Eu acho que é 1000 vezes melhor. Claro que é um garoto, teve jogos que ele foi muito bem, teve jogos que ele não foi bem, mas eu acho que pelo potencial que o Moreira tinha, se emprestar de graça e vender por 16 milhões de reais, caso o Porto tenha interesse, e lembrando que ele não se lesionou mais. Vamos continuar a torcer para que não continue não se lesionando. Mas eu tô falando, o São Paulo tá atrás de lateral, essa janela de transferência podre que trouxe o Diné, no terceiro reserva do Cruzeiro, não contratou ninguém. Tinha um lateral direito ótimo na mão, né, que investiu no lateral direito e cedeu de graça pro Porto. E se o Porto quiser comprar, vai custar 16 milhões de reais. E aí, o São Paulo estaria atrás de um zagueiro, porque não tem nem reserva, e também de um lateral direito. Só que eu vou falar uma expressão pra você, que se você acompanha o canal aqui, eu tenho certeza que você nunca ouviu. O São Paulo está negociando, sondando alguns jogadores, mas se assusta com valores. Não tem dinheiro para contratar. Então, conversa, investe, vê, já vai ver valor, salário, não tem dinheiro para contratar. Só que eu sempre gosto de lembrar, gente, essa gestão, Casares, reclamar de que não tem dinheiro é a mesma coisa que você bater com o martelo no seu próprio dedo e reclamar que tá doendo. Porque essa gestão aumentou a dívida do clube, trouxe um monte de jogador cabeça de bagre aí e contratações inexplicáveis, como os Rames Rodrigues da vida, os Jamal Liu da vida, o Santi Longo da vida, ou seja, rasgou dinheiro, jogou dinheiro fora, e é o mesmo grupo político que vem destruindo o São Paulo há tantos anos. Então, não vem choramingar que não tem dinheiro, que se assusta com valores. E isso é incompetência de vocês. Vocês estão colhendo os frutos da incompetência de vocês, tá? Amanhã, e aí, sobre essa janela, a expectativa é essa. A gente vai contratar o terceiro reserva de um time, vai contratar um jogador que o empresário é bom, né? Vamos usar esse termo, que o empresário é bom pra caramba. É isso. E eu não tenho esperança que o São Paulo vai contratar grandes jogadores, por não ter dinheiro. É um clube que está desesperado por uma situação financeira caótica, e continua caótica a situação financeira, e vai ter se contratar, vai ser esse tipo de jogador aí. Eu não tenho esperança nenhuma. E quando você vê os times, Flamengo contratando, Palmeiras contratando, é isso. Os clubes bem administrados colhem os frutos de boas administrações. Os clubes pessimamente administrados, como é o caso do São Paulo, colhem os frutos da péssima administração. É isso, não tem muito segredo não. Amanhã, 19h25, 7h25 da noite, estaremos aqui na nossa live, tá? Ramon Abate Abel é o juiz fraco, assistentes Mayra Mastella Moreira fraca e Thiago Americano Labis fraco, e no VAR o Wagner Hillway também é fraco. Eu falo fraco, para mim todos os árbitros são ruins. Transmissão só Prime Video, tá? Exclusividade. Aquele jeito que vai ficar procurando de passar, aí a internet vai ter um delay monstro, mas é o que temos. Histórico do confronto. Todos os campeonatos, o São Paulo e o Atlético Paranaense já jogaram 71 vezes, o São Paulo tem uma leve vantagem. 26 vitórias do São Paulo, 21 do Atlético e 24 empates. É um duelo equilibrado, hein? Nos últimos 10 jogos, só uma derrota do São Paulo, tá? Então, números otimistas. E nas últimas 5 partidas do São Paulo jogando em casa, 4 vitórias do São Paulo e 1 empate. E lembrando que temos aquela ótima memória do título da Libertadores em 2005, naqueles 4-0 acachapantes em cima do Atlético. O Atlético está numa situação ruim na Série B, é o 11º colocado, tem 25 pontos em 19 jogos, um aproveitamento só de 43%. Essa Série B, que acabou o primeiro turno agora, é a Série B mais equilibrada desde que os 20 times começaram a disputar com pontos corridos. O Atlético está numa dificuldade monstruosa. Olha só, o Atlético hoje, estando na 11ª colocação, tem mais chances de cair do que de subir de divisão, de voltar para a Série A. Tem 11,12% de chance de cair e só 3,93% de chance de subir. Então, numa situação complicada. Na Copa do Brasil, entrou na primeira fase. Desculpa, gente. Quando era aqueles jogos eliminatórios, né? Ganhou do Pouso Alegre, 2-0. Na segunda fase, pegou o Guarani de Bagé. Venceu por 3-1. Aí na terceira fase, que já eram jogos ida e volta, que foi a fase que o São Paulo entrou, pegou o Brusque fora de casa e ficou no 0-0. E no segundo jogo, jogou em casa, ganhou por 1-0. O time treinou hoje pela última vez para embarcar. Como o Atlético Paranaense já divulgou que a prioridade deles é subir
para a primeira divisão, o Odair Helma, lá o treinador, deve poupar, ele vai ter um monte de desfalque e deve poupar jogador, porque o foco deles é a Série B. Então ele vai ter desfalque no sistema defensivo, o zagueiro Aguirre foi preservado, está com incômodo na sola do pé, e o lateral esquerdo, Léo, está com desgaste muscular. O Esquivel também se recupera de dor no joelho, também é baixa, e o lateral direito Madison, o volante Raul e o atacante Luiz Fernando estão ainda no departamento médico. A gente vai ter o reencontro com o Léo Pelé, para as viúvas do Léo Pelé, se bem que eu acho que não tem, né? Mas a gente vai ter o reencontro com o Léo Pelé, muito provavelmente. Então, prioridade do Atlético Paranaense é a subir de divisão. A Copa do Brasil não é prioridade. Além desse monte de desfalque, eu acho que eles vêm com o time reserva, porque quando você tenta subir para a primeira divisão e tá numa situação complicada, a Copa do Brasil acaba atrapalhando, né, a trajetória desses caras que tentam subir desesperadamente para a primeira divisão. Torço para um time reserva. Sobre o São Paulo, eu acho o seguinte, eu tenho a impressão que o Crespo vai mexer no time pra caramba pro jogo de amanhã. Vocês lembram? Não sei se vocês viram a entrevista coletiva, a gente fez o react aqui. Vou deixar na janelinha também. O Crespo falou que jogo de mata-mata são 180 minutos, né? Então não é um jogo só. Falou que não tem lateral, que o Mike ainda estava começando a treinar e não tinha lateral. Não vai ter zagueiro de reserva. Falou que o Wendel estava cansado porque ele jogou 2 jogos. Então, por isso que ele colocou o Enzo. 2 jogos, também precisa de brincadeira, né? Mas ele deve poupar jogador. Ele deve poupar jogador pelo indício que ele deu na entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense. Não sei se ele vai fazer isso. Eu acredito que amanhã ele deve colocar o Pablo Maia para jogar. Eu acho que tem uma chance dele colocar o Mike, se o Mike estiver bem, para colocar o Mike para jogar. Deve poupar jogadores que estão jogando mais jogos, assim, né? Porque ele fez praticamente 3 jogos com o mesmo time, né? Então ele deve pode poupar o Alisson, pode poupar o André Silva, pode poupar alguns jogadores, pode poupar até o próprio Enzo, né? Não sei. O lateral direito não dá pra poupar, que só tem um. Mas deve fazer algumas mudanças. Eu acredito, Pablo Maia pode jogar, quem sabe ele dá uma chance pro Luan começar jogando, não sei. Eu acredito que sim, que ele vai ter mudança. Amanhã a chance da gente ter 2 times, tanto o São Paulo quanto o Atlético Paranaense, meio desfigurados, é muito grande. Em todo caso, eu acredito na vitória, o São Paulo precisa vencer, seria bom já encaminhar essa classificação aí, começar a fazer nas Copas aquele papel de ir mais longe possível para conseguir mais dinheiro, porque está conseguindo respirar um pouco mais do Campeonato Brasileiro. E a boa notícia, para a gente encerrar com uma boa notícia, meus amigos, o Luiz Gustavo voltou a treinar ainda com restrições, mas já existe uma previsão, quer dizer, mais ou menos uma previsão que ele volte a jogar em setembro. Lembrando que ele teve aquele problema pulmonar, renovou o contrato, teve um problema pulmonar, o contrato dele deve acabar, ele vai jogar pouquíssimo, mas pensando na saúde do cara, pensando, né, no futuro, no bem-estar físico do cara, a notícia é boa porque ele vai voltar, a previsão em setembro, a gente está entrando em agosto aí, então, para quem tomou, pro susto que ele levou, né, de estar numa situação complicada, que teve um problema pulmonar seríssimo, corria o risco até de não jogar mais. Tá treinando já, embora com restrições, e ainda existe uma previsão dele jogar em setembro, acho que é uma ótima notícia. Meus amigos, vou pedir para você se inscrever no canal. Estamos chegando batendo as metas, já tô separando o outro prêmio, tá? O outro prêmio muito provavelmente vai ser a camisa de manga longa, branca, porque foi cadê a camisa por sinal, hein? Eu guardei que eu tava fazendo uma arrumação aqui. Mas as metas continuam. E aí eu vou separar a camisa de manga longa, aproveitando o frio ainda que deve rolar, a camisa de manga longa. A listrada foi agora e vai ser a próxima branca de manga longa, tá? Da minha coleção. Para um amigo que comenta, para um amigo que participa do canal, que deixa o like, que eu falo sempre para vocês, né? O like não é uma questão tanto faz, não custa nada, não. Custa sim a sua aprovação, é você dizer que curte o canal, que curte o trabalho. Então eu peço para você se inscrever, deixar o like, que eu tenho certeza que você já deixou, que você não é como eu, um esquecido como eu, tenho certeza que você já deixou. Se inscreve aí nos canais, eles se encontram amanhã, 7h20, vamos acompanhar o jogo junto. Se Deus quiser, vai ser a 4ª vitória seguida do São Paulo. Certo, meus amigos? Forte abraço, vamos assistir Palmeiras e Corinthians, agora ver o circo pegar fogo. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.